A Ilíada Paulista, capítulo 2. O importante é viver. Naquele tempo, os pais tinham o maior número possível de filhos, preferencialmente primogênitos homens, por imposição religiosa e por ser mais útil como mão de obra auxiliar na lavoura. Havia um dito popular que dizia que pai punha filho no mundo para explorá-lo, firmando a tese de que os imigrantes vieram para o Brasil para substituir a mão negra dos escravos. Levas de imigrantes, espanhóis, italianos, japoneses e alemães chegaram por aqui no fim do século XIX para início do século XX. As condições de vida na Europa e Japão, principalmente, estavam muito difíceis. Épocas de mudanças de sistemas políticos, monarquistas e republicanos travavam batalhas campais para imporem suas ideologias, revoluções e guerras, colocando o povo sob tensões e vidas em riscos, além da fome e da miséria. Um imigrante italiano, Constantino Ianni, ficou conhecido pela resposta que deu a um ministro de sua pátria que aconselhava o povo a não emigrar para outras terras. Abre aspas. Que entendeis por nação, senhor ministro? É a massa dos infelizes? Plantamos e ceifamos o trigo, mas nunca provamos do pão branco. Cultivamos a videira, mas não bebemos o vinho. Criamos os animais, mas não comemos a carne. Apesar disso, vós nos aconselhais a não abandonar a nossa pátria. Mas é pátria a terra em que não se consegue viver do próprio trabalho? Fecha aspas. A oligarquia agrária paulista, usando de suas influências políticas, incentivou a imigração de europeus com passagens subsidiadas pelo Estado e cerca de 6 milhões de imigrantes de mais de 70 nacionalidades entre os anos de 1870 e 1930 adotaram o Brasil como sua nova pátria e por aqui ficaram para construir uma nova nação, com N maiúsculo. Metade deste contingente fixou-se em São Paulo, interior e capital, mormente espanhóis, italianos e japoneses, deixando suas marcas nos costumes, na comida, nas artes, na arquitetura, na aparência física e até mesmo no modo de pensar sob influências benéficas trazidas de povos de cultura mais evoluída. No Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ainda se praticam os mesmos hábitos de quando chegaram, ligados por um invisível cordão umbilical às suas tradições. Festas com comidas, bebidas e danças da terra de seus antepassados ainda são atrativos para enorme massa de turistas que vão em épocas especiais para ali passarem bons e alegres momentos. Festas de vinhos e queijos, da cerveja, da colheita da uva, etc. Em São Paulo, na capital, no bairro de Itaquera, ainda se conserva nítida a presença da cultura oriental, representada nas 800 cerejeiras plantadas por um imigrante no Parque do Carmo, sem contar com a festa das cerejeiras em flor no mês de agosto. O bairro da Liberdade, com suas tradicionais festas e feiras orientais, mostras de danças e comidas típicas. Nos bairros da Bela Vista, o Bexiga, como é chamado pelos descendentes dos imigrantes, e na Moca, são por demais conhecidas as festas aos santos padroeiros
como a de Santa Aquiropita e San Gennaro, com grandes quantidades de comidas típicas, som de música e danças italianas, atraindo multidões. O povo que não mantém os costumes e rompe o cordão umbilical com as suas tradições está condenado ao desaparecimento e, fatalmente, será absorvido por outras culturas, se perdendo no tempo e no espaço que ocupam na terra que escolheram para viver. Os imigrantes espalharam-se pelo interior numa verdadeira diáspora, cuja maior concentração deu-se na capital, beneficiando São Paulo, onde colaboraram para a sua reestruturação em todos os níveis. Também no urbanismo e nas construções, principalmente no centro da cidade, até hoje são conservadas as edificações de estilo europeu, tradicionais, como atavios que fogem ao primitivismo de povos culturalmente inferiores. Verdadeiras obras de arte que foram construídas no início do século, coincidentemente na chegada dos imigrantes europeus. Italianos, principalmente, foram os grandes responsáveis pela modificação do visual arquitetônico da cidade de São Paulo, introduzindo novas fórmulas de edificações, deixando o arcaico sistema feudal de terra socada à taipa dos portugueses e caboclos para o sistema de argamassa, tijolos cozidos, cerâmica, mármores e metais. Enormes edifícios foram construídos na década de 30, o apogeu da colônia italiana em São Paulo. O edifício Martinelli era um cartão postal mostrando a beleza da arquitetura e a grandeza da engenharia no Brasil. Sua influência era percebida em todos os setores da sociedade, nos costumes, na política, na economia, nas artes e na alimentação. Associações de auxílio aos patrícios foram fundadas, bem como os clubes sociais e desportivos, para manter as suas tradições e costumes. Se sua participação como mão de obra na lavoura cafeeira promoveu progressos, seu desprendimento impulsionou o comércio e a incipiente indústria paulista, promovendo sua expansão. Eram responsáveis por tudo o que acontecia, verdadeiros senhores absolutos da guerra e da paz. Muitas revoluções foram intentadas pelo efervescente povo oriundo de Europa. Nos movimentos sociais, foram os primeiros a usar a greve como arma para exigirem mudanças no sistema trabalhista brasileiro e na política, o fuzil e os canhões para reivindicar ou impor suas vontades. A relação capital-trabalho passou a ter uma nova conformação depois das greves de 1917. Nos meses de junho e julho, influenciado por ideias anarquistas trazidas pelos colegas italianos e espanhóis, o operariado paulistano das mais diversas categorias se uniu para reivindicações usando pela primeira vez no país a greve geral, organizada pelo Comitê de Defesa Proletária. As reivindicações eram comuns, principalmente pela miséria em que viviam os trabalhadores, motivada pela Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, da qual o Brasil participou, fornecendo gêneros alimentícios. A consequência imediata do desabastecimento do mercado interno foi a subida vertiginosa dos preços, levando consigo os aluguéis. A discrepância estava no fato de os salários continuarem os mesmos. Os trabalhadores, porém, não queriam apenas o aumento de salários. Incluíam, entre outras reivindicações, o congelamento dos gêneros de primeira necessidade, dos aluguéis, melhores condições de higiene e de trabalho, e, a exemplo de seus colegas europeus, a jornada de trabalho de 8 horas, exclusão de mulheres e crianças dos turnos noturnos e um melhor relacionamento entre trabalhadores e seus superiores, pois chefes e mestres praticavam todo tipo de arbitrariedades, chegando inclusive a espancar operários e crianças trabalhadoras. O cortonifício Cresp, no bairro paulistano da Moca, uma das maiores empresas do país,
Na época, com cerca de 2.000 operários, foi o primeiro a formar uma comissão de fábrica exigindo uma reunião com a gerência. A reunião foi feita, mas não houve um acordo. A comissão foi tratada sem nenhuma consideração nem educação pela gerência da fábrica e colocada para fora do estabelecimento com um aviso de que, abre aspas, ali era uma casa de trabalho e que ficaria fechada até o fim da greve. Foi suficiente para que se organizasse um comício no centro da cidade e, imediatamente, outras fábricas aderiram ao movimento paredista. Cerca de 1.600 trabalhadores das fábricas Nami Jafé, da fábrica de tecidos Labor do Ipiranga, da cervejaria Antártica, na Moca, das fábricas do Grupo Matarazzo, no Brás, Chapéus de Feltro, na Vila Prudente, Moinho Santista e Gamba, fábricas de cigarros, Castelões, Sudã e Tropani, Liceu de Artes e Ofícios e a Companhia de Gás foram solidários à greve. O movimento também atingiu os trabalhadores da periferia de São Paulo, como os das indústrias de mármores e granitos de Ribeirão Pires, Itaquera, na Zona Leste, e da cidade de Louveira, próxima à capital, que cruzaram os braços. Em pouco tempo, os grevistas somavam 7.000. No dia 11 de julho, o número de grevistas atingiu 15.000, triplicando este número 3 dias depois, quando a greve foi considerada de alcance geral pelos organizadores. A violência graçou por toda a cidade, deixando a situação insustentável e a baderna se instalou rapidamente. São Paulo tinha, na época, pouco mais de 500.000 habitantes e estava próximo a um colapso, pois o governo estadual só se preocupava em prender e espancar operários. Patrões e empregados não se entendiam. As autoridades eram incompetentes para a solução dos conflitos, deixando o presidente do estado da época, Altino Arantes, e o delegado-geral de polícia Tirso Martins completamente impotentes, quando um grupo de jornalistas se ofereceu para fazer a mediação entre trabalhadores e patrões. O que parecia impossível surtiu efeito. Capital e trabalho voltaram ao diálogo, chegando a um acordo. Aumento de 20% nos salários, garantia de que os grevistas não seriam demitidos, direito de associação dos empregados, melhoria nas condições de trabalho e de vida dos empregados, e o pagamento dos salários na primeira quinzena seguinte ao mês trabalhado. Como saldo, o registro de muitas prisões de operários, logo libertados após o acordo, e a morte do menor trabalhador José Jimenez Martínez, atingido por uma bala no dia 9 de julho, em confronto com a polícia em frente à fábrica Matarazzo, no Brás, vindo a morrer na madrugada do dia 10 de julho. Seu sepultamento como mártir do movimento foi no cemitério do Araçá, dia 11 de julho, acompanhado por uma enorme legião de grevistas. A colônia espanhola ficou mais revoltada ainda pela morte de um menino que ajudava no sustento da família com a venda de sua força de trabalho. Martínez tinha apenas 14 anos de idade. A greve geral de São Paulo, a primeira organizada por uma entidade de classe, entrou para a história e serviu de exemplo para as demais classes trabalhadoras do país. Entre 1917 e 1919, diversas categorias imitaram seus companheiros paulistanos, cruzando os braços pelo Brasil afora, inaugurando com a adoção da greve como instrumento de pressão e trunfo dos trabalhadores, uma nova fase do sistema trabalhista brasileiro e na relação entre capital e trabalho. Também ficaram registradas na história as revoluções armadas dos anos 20 e 30, principalmente a Revolução Constitucionalista de 1932, insuflada por imigrantes idealistas de origem italiana, quando muitos paulistas deram suas vidas em troca de um ideal: a liberdade. Na Revolução de 1924,
São Paulo se levantou contra o presidente Arthur Bernardes, o que ecoou pelo Brasil afora, destacando-se um batalhão ferroviário do Rio Grande do Sul, comandado por um capitão de engenharia, Luiz Carlos Prestes, cujo movimento foi tomando vulto depois de travarem combates com as tropas legalistas e rumou para o norte do país após reunir-se com os rebeldes paulistas. Ficou conhecido como a Coluna Prestes. Em 1932, no dia 9 de julho, após um confronto com as tropas federais na Praça da República, que levou à morte 4 estudantes, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, foi a gota d'água e o motivo para São Paulo se insurgir contra o governo do ditador gaúcho Getúlio Vargas e, sozinho, após ter sido traído pelo estado de Minas Gerais, que forneceu-lhe munições e balas de fuzil que não tinham espoletas, portanto, não detonavam, enfrentou todos os demais estados da federação, dando provas de que os paulistas são corajosos e não medem esforços na luta pela conquista e a preservação dos nobres ideais. A indústria deu provas de maturidade, fabricando armas, equipamentos bélicos, fardas militares, etc., para as milícias revolucionárias. As associações se irmanaram ao movimento. Senhoras da Liga Católica, ACM, Associação Cristã de Moços, Rotary Club, Círculo Italiano, Maçonaria, estudantes, profissionais liberais, trabalhadores e todo o povo de São Paulo queriam somente o estabelecimento de uma Assembleia Constituinte para que retornássemos ao Estado de Direito, pois o país vivia uma ditadura imposta pelo caudilho Getúlio Vargas. Abre aspas. A novidade seduz, as ideias se importam. É então, quando corre-se o risco de se perder, entregar os valores maiores que a civilização granjeou através dos séculos em permanente evolução. O fantasma se agiganta, manipula, age, emergente o perigo, mister se faz fazer alguma coisa, porquanto as instituições pátrias, sua legalidade frente às manipulações que se fazem, acham-se ameaçadas. É hora de pensar e ponderar. Então, grupos se formam, vozes se levantam num alerta. Quer-se a manutenção e preservação da ordem instituída e legalizada. Quando as ideias não mais sustentam, não mais conseguem seu intento, peitos se abrem e vidas se dão em defesa das instituições. A epopeia de 32, antes de ser um fato regional, deve ser entendida como exemplo a todos quantos amem as conquistas da civilização na sua difícil trajetória de garantir ao indivíduo isoladamente e à sociedade a liberdade. A luta é a vida para o homem forte, escreveu Guimarães Passos, fecha aspas. As senhoras da Liga Católica costuraram com muito amor as fardas que os voluntários paulistas iriam usar e reverter em ódio contra seu irmão, seu conterrâneo, que havia perdido o bom senso de viver em liberdade. Valia tudo por uma Assembleia Nacional Constituinte, e não o que se comentava pelo Brasil afora, de que São Paulo, a partir de um movimento intentado pela colônia italiana, queria a separação dos demais estados. A Assembleia Constituinte só veio em 1934 e, novamente, o Congresso da época elegeu Getúlio Vargas presidente da República. Na história desta nação, é realmente importante a participação dos imigrantes, pois não teríamos hoje um país como o Brasil. Sem eles, a história seria bem diferente. Não teríamos experimentado tantas transformações e tanto progresso na cultura e nos costumes. Dúvidas não existem quanto à relevância de suas presenças e são particularmente marcantes até hoje também na comunicação.
É comum ouvirmos palavras que se encaixam nas conversas verbais e na música, as diferentes brincadeiras infantis, as canções e a maneira elegante de se vestirem.